Obrigado, doutora Vivian. Saudação à doutora Vivian, ao doutor Rômulo, e agradecer em nome deles também ao convite aqui de estar trazendo esse tema para vocês. Saudação a todos nessa manhã e parabenizar também, aproveitar parabenizando o Iagro pela apresentação dele, tanto hoje pela manhã como agora. Muitas coisas que eu vou falar aqui para vocês ele acabou adiantando e nós até não combinamos, né, algumas... Certo, agora vai, está melhor, né? Então, muitas coisas nós não combinamos, eu até coloquei aqui para contextualizar vocês, mas vai ser bom até porque ele já trouxe algumas questões que estavam previstas aqui para nós fazermos um nivelamento. Vou falar um pouco para vocês de declarações estaduais, eu acabei pegando um âmbito um pouco maior dentro das declarações, além das declarações, as obrigações acessórias em geral para contextualizar vocês. Claro que não vamos poder entrar em minúcias aqui, não é o objetivo, né, mas a ideia também é focar um pouco na realidade aqui do Rio Grande do Sul, até porque, como o Iagro estava comentando, nós temos no Brasil, né, as 27 unidades da federação, cada uma delas tem a sua peculiaridade, mas, em regra, nós temos um sistema harmônico e temos algumas ferramentas que permitem manter uma certa uniformidade, mesmo com as peculiaridades de cada unidade da federação, que eu vou comentar com vocês aqui. Em primeiro lugar, eu tinha colocado aqui, o Iagro também comentou, né, esse ponto que é importante, nós falamos muito quando falamos de obrigações acessórias, de declarações em instruções normativas, em decretos. Nós temos o conceito do CTN, que ele fala em legislação tributária, que é um conceito que não engloba somente a lei, mas engloba também as normas complementares. E aí nós temos tanto os atos normativos, as instruções normativas, e temos também convênios entre unidades da federação. Nós vamos ver aqui que, em relação a esse caso, principalmente do ICMS, nós temos uma série de regras que foram padronizadas em convênio. O que nós temos de impostos estaduais aqui para comentar com vocês e para contextualizar também? Nós temos, em essência, 3 impostos no Estado. O primeiro deles, bem conhecido por vocês, praticamente todos devem pagar o IPVA, terem os seus veículos, né? O IPVA ele é um imposto, até teve uma discussão há muito tempo atrás, se vocês forem olhar na legislação, a Lei 8115 ainda tem lá algumas previsões de obrigações acessórias, porque no início, quando foi implementado o IPVA, o fisco tinha uma certa insegurança em relação ao procedimento de lançamento do IPVA, porque, como vocês sabem, vocês acompanham, né? Todo ano é divulgado um calendário, mas não existe propriamente o envio de um auto de lançamento, um controle de ciência. E isso gerou uma certa insegurança no início para o fisco. Mas durante os anos, esse procedimento acabou se consolidando, a STJ acabou sedimentando o entendimento de que o IPVA, sim, é uma sistemática de lançamento de ofício, que o fisco apura o imposto, simplesmente informa a vocês, proprietários de veículo, o valor devido, coloca um calendário para pagamento e não precisa ter um controle de um procedimento de ciência todo ano, porque ele tem um imposto que tem um vencimento periódico, então todo mundo tem condições de acompanhar. Então, em regra, nós não temos declarações, controles relacionados ao IPVA. Vocês simplesmente registram o veículo de vocês no Detran e, a partir disso, todo ano, o Estado vai calcular o imposto para vocês, você só tem que se dirigir ao banco e fazer o pagamento. Em relação ao ITCD, nós temos um sistema próprio de cálculo, né? O ITCD, em regra, digo em regra porque temos algumas exceções, né? Mas em regra, ele é um imposto de lançamento por declaração. Então, se faz uma declaração sobre aqueles bens que estão sendo bens e direitos transmitidos, e o fisco, a partir daquela declaração, faz uma avaliação e atribui o valor e calcula o imposto. Então, vou comentar um pouco sobre esse sistema com vocês. E o ICMS, que é o nosso bicho-papão, né? Sempre, quando se fala em complexidade tributária, aparece o ICMS, o Iagro trouxe algumas coisas, vou comentar um pouco mais com vocês depois. Em relação ao ITCD, então, nós temos o sistema ITC, o Sistema do Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E esse sistema, basicamente, é alimentado por uma informação da declaração de ITCD, que é a DIT, a famosa DIT. Então, quando se pratica algum fato gerador, seja quando morre alguém ou é feita uma operação de doação,
né, nós precisamos, então, em regra, fazer o preenchimento dessa DIT. Existem alguns casos que não há preenchimento de DIT, né? O imposto ele é lançado até de outra forma por homologação, nos casos ordinários de uma doação. Por exemplo, fiz uma doação em dinheiro, eu não vou precisar ir lá preencher a DIT. Mas, em regra, nos processos de inventário, tanto o processo judicial quanto a transmissão feita pelo tabelionato, nós temos a necessidade do preenchimento da DIT. Então, ela é preenchida pelos advogados ou, no caso da transação pelo tabelionato, ela é preenchida pelo próprio tabelião e um formulário disponível na internet. Coloquei ali, as bases estão lá no nosso regulamento do ITCD e na instrução normativa estadual. E, a partir das informações preenchidas na DIT, nós temos a avaliação dos bens, a apuração do imposto e a emissão, então, da guia para pagamento do ITCD, e a partir do pagamento, então, nós vamos ter aí a emissão da certidão de quitação do ITCD e a certidão de situação fiscal, que vão ser emitidas em conjunto e vão ter que ser anexadas lá no processo de inventário ou entregues ao tabelionato para certificar o tabelionato que vocês recolheram o imposto devido, porque se ele não exigir, ele vai assumir a responsabilidade solidária. Para ter uma ideia do tamanho do sistema ITC, nós tivemos aí em junho, peguei esse dado aqui que eu tinha consolidado mais recente, os últimos meses eu não consegui o acesso, tivemos em torno de 5.812 DITs aqui avaliadas no Rio Grande do Sul. Então, o número acaba girando em torno desse quantitativo de DITs mensal. O fluxo é relativamente simples, nós temos um manual da DIT disponível no site, que tem todas as orientações de preenchimento. A partir do preenchimento vai, então, para avaliação e cálculo da receita. Essa informação pode voltar para correções ou para a própria emissão da guia e pagamento, depois é solicitada a certidão e, a partir daí, então, se encerra o fluxo. Nós estamos trabalhando em relação à questão do ITCD também, como a Receita Federal está tentando simplificar as obrigações. Dentro da realidade do contexto do ITCD, nós estamos trabalhando muito uma linha de avaliação automática, né? Nós temos uma planta de valores dos imóveis do Estado e alguns critérios também que foram colocados no sistema ITC, e a nossa ideia é automatizar cada vez mais as avaliações que são feitas pelo sistema. Então, você informou lá que tem uma área de terras de 20 hectares no município de Itaqui, enfim, o sistema já vai lá, busca na planta de valores, mais ou menos qual o valor do hectare, faz o cálculo da avaliação e já faz o cálculo do imposto. Então, nós estamos aí num nível de automação, de avaliações automáticas, que está chegando quase a 50%, nós temos aí 47%, 48% de quantidade de bens, e um pouco menor aí, na caixa dos 30%, em relação à questão de valores. E em relação ao ICMS, eu coloquei o nosso bicho papão, né? Eu coloquei uma escada porque eu queria contextualizar um pouco vocês aqui, eu não vou entrar tanto nas minúcias das declarações, mas eu queria passar um pouco do contexto para nós tentarmos entender o raciocínio. E acho essa figura da escada interessante porque o ICMS, nós trabalhamos em relação às obrigações em uma espécie de degraus. Então, nós temos várias etapas que um contribuinte do ICMS tem que observar para que ele entregue as suas informações e chegue ao fim ao que nós queremos efetivamente, que é o pagamento do imposto. A primeira etapa que o contribuinte tem que observar, que é a etapa prévia, antes de exercer as suas atividades, é a inscrição estadual. Então, o contribuinte, antes de exercer as suas atividades, ele vai ter que buscar na Receita Estadual a sua inscrição. Em termos de judiciário, talvez esse é um dos pontos que gera maior discussão no âmbito do judiciário dentro dessas questões das obrigações acessórias. Porque a partir do momento que o contribuinte consegue a sua inscrição, ele vai conseguir passar para o próximo passo, que é emitir documento fiscal. E a emissão do documento fiscal vai gerar débitos para um contribuinte e, de forma subsequente, pode gerar créditos para outros contribuintes que adquirirem aquelas mercadorias ou aqueles serviços. Então, o contribuinte que ganha a inscrição estadual, ele tem o direito a emitir um cheque em branco para o Estado, né? O Estado vai ter que cobrar dele depois aqueles valores. Então, existe um cuidado muito grande do Estado, um controle, para evitar inscrições fraudulentas. Porque vocês podem imaginar, por exemplo, se um contribuinte
usa um laranja e faz uma inscrição no nome de um laranja, passa meses emitindo documentos fiscais. Aqueles terceiros que pegaram aqueles documentos fiscais e usaram, vão alegar que usaram de boa-fé. O Estado autorizou a emissão, eles usaram de boa-fé, vão ter aquele crédito e o Estado vai buscar a cobrança do valor, não vai conseguir cobrar do contribuinte porque vai achar lá um laranja, alguém que não tem capacidade patrimonial. Então, existe um cuidado muito grande na etapa de inscrição. Ela não é simplesmente uma obrigação acessória simples ou burocrática, ela tem uma importância muito grande porque ela dá essa capacidade para o contribuinte de emitir os documentos fiscais e gerar esses créditos para terceiros. Então, a próxima etapa é a emissão dos documentos fiscais. Então, o contribuinte inscrito, antes do exercício das suas atividades, vai começar a emitir documentos fiscais. Emitir documentos fiscais quando? Quando ele praticar as operações sujeitas, né, à incidência do imposto, em regra. E vai receber os documentos fiscais de terceiros quando ele adquirir mercadorias ou prestação de serviços. Isso vai servir, então, para fundamentar depois o direito ao crédito dele. Próxima etapa, esses documentos fiscais que foram emitidos corretamente, que foram recebidos de terceiros, eles vão ter que ser escriturados, organizados. E aí aquela etapa que o Iagro estava trazendo aqui para vocês de manhã. Dentro da escrituração fiscal, nós vamos ter organização desses registros e, a partir desses registros, então, nós teremos a apuração e a informação do ICMS, com a declaração, que é a declaração por excelência do ICMS, que é a GIA. Aqui no Rio Grande do Sul nós chamamos de GIA, Guia de Informação e Apuração do ICMS. Outros estados têm outras nomenclaturas, mas, em regra, utilizam uma sistemática muito similar. Temos uma outra etapa que eu coloquei com um asterisco ali, que é a etapa dos regimes especiais. Ela não é propriamente uma etapa, os regimes especiais eles são tratamentos diferenciados que um contribuinte pode buscar em relação à peculiaridade do seu negócio, enfim. Um exemplo que eu posso dar para vocês que é bem palpável, né? Por exemplo, vocês podem imaginar, hoje até já foi resolvido de outra forma, mas a questão das máquinas que vendiam automaticamente um refrigerante, uma água, você ia lá, coloca a moeda, o dinheiro dentro da máquina, e embaixo da máquina sai a latinha ou, enfim, o produto que vocês adquiriram. Normalmente, nesses casos, vocês não recebem um documento fiscal, né? Só que, nesses casos, há uma operação de circulação de mercadorias. Vocês estão comprando um bem, em tese, né, pela legislação, pela regra geral, teria que ser emitido um documento fiscal. Só que existia uma certa dificuldade dessas empresas para emitir os documentos fiscais, então, no início, elas apresentaram para a Receita e disseram, nós temos um meio de controle alternativo, nós podemos colocar lá dentro da máquina um contador, que vai ter um controle seguro para vocês, e vocês vão poder fazer o controle, vocês Receita, a partir desse contador, desses registros, ao invés de fazer o controle pela nota fiscal. Então, a Receita analisa esse meio de controle alternativo e, eventualmente, libera para que o contribuinte possa cumprir as suas obrigações acessórias de outra forma. Então, isso não é uma etapa geral, mas é uma possibilidade que os contribuintes podem ter quando enfrentarem dificuldades. E, em muitos casos, como nesse das máquinas automáticas, nós acabamos a partir desses regimes especiais iniciais, internalizando esse tratamento na legislação, e hoje existe uma previsão específica na legislação para esses casos. Tem aí venda de mercadorias no avião, por exemplo, vocês podem imaginar vários casos aí que se usou regime especial e que depois a legislação acabou dando um tratamento específico. E nós temos as demais obrigações, aí dentre elas a principal, que é o nosso objetivo, que é o pagamento do imposto. Então, nós temos essa escada. Para contextualizar vocês, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, né, esmiuçar algumas coisas que eu já comentei, e temos ainda algumas obrigações de terceiros. Bom, como é que os estados se organizam, né? O Iagro até hoje de manhã comentou que nós temos, então, com base em convênios porque são acordos entre os estados, para tentar deixar essas obrigações acessórias um pouco mais organizadas, um pouco mais padronizadas. Então, nós temos aí como base o convênio sem número, porque lá no início dos convênios, esse convênio é de 1970, quando começaram os convênios não existiu a preocupação de dar um número. Então, hoje vocês vão ver que os convênios, a maior parte deles é numerado. É um convênio que participou o Ministério da Fazenda, pela União,
e os estados e o Distrito Federal, e firmaram, então, regras sistemáticas sobre a emissão de documentos, escrituração de livros e criação, então, desse Sistema Nacional Integrado de Informações Econômicos Fiscais, o CINIF, que é a base do nosso sistema das obrigações acessórias para os estados. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos a lei que, na verdade, todas essas obrigações que eu comentei com vocês, inscrição, emissão de documentos, escrituração de livros, isso tudo está na lei, está previsto na lei essa obrigação, mas ela não está detalhada. Então, nós temos o regulamento, a instrução normativa que vai detalhar essas obrigações. Lá no livro 2 do nosso regulamento, nós temos o tratamento das obrigações acessórias. Quem analisa a legislação de ICMS, vai olhar o regulamento do ICMS, vocês vão ver que tem uma figura diferente lá, tá? Eu coloquei aqui para comentar com vocês, que é a questão da nota. A nota, que está no regulamento do ICMS, ela tem o mesmo valor jurídico de um artigo, de um outro dispositivo do regulamento. Ela existe para facilitar a leitura, porque nós tínhamos no regulamento antigamente, por exemplo, lá o parágrafo 13 do artigo 14, ele fazia referência ao inciso 3. Então, o sujeito estava lendo o artigo e tinha que ir lá até o fim do dispositivo para voltar para ver uma referência. Então, para tentar facilitar esse processo e deixar uma leitura mais fluida, mais contínua, os estados acabaram, não só o estado do Rio Grande do Sul, alguns outros estados também adotam essa sistemática, criando essa figura da nota, que ela fica vinculada direto ao dispositivo e facilita, então, a leitura e o acompanhamento. Em relação à inscrição, como eu já comentei com vocês, tem que ser solicitada antes do início das atividades. Eu coloquei aí, o nome é bem conhecido, pelo menos para nós que trabalhamos muito com tributos estaduais, que é o Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais, ou seja, CTE, está lá na instrução normativa também o procedimento. A solicitação cabe ao contribuinte, mas o fisco pode fazer de ofício, eventualmente se identificar uma situação que é necessária. E aí tem a questão do controle que eu comentei com vocês. Se tivermos cláusulas, condições não verdadeiras, inconformidade na adequação de estabelecimento com a atividade econômica, a inscrição pode ser indeferida. Tivemos vários casos aí de fraudes com pescados, carnes, enfim, que eram usados laranja e o contribuinte acabava buscando, então, acobertar suas operações com terceiros e o fisco negava a inscrição com base nesses dispositivos. Também existem dispositivos que permitem para o fisco exigir algumas informações adicionais e a previsão que pode ocorrer o cancelamento da inscrição, se o contribuinte fraudar ou simular, né, algum elemento. E temos uma previsão de baixa de ofício que é mais para limpeza de cadastro mesmo, aquele contribuinte que se inscreveu, mas não está operando mais, enfim, aquela inscrição, nós acabamos tendo uma rotina de baixa para limpar o nosso cadastro estadual. Em relação aos documentos fiscais, o Iágaro já comentou de manhã com vocês, né, mais por alto, nós temos vários documentos fiscais dentro do ICMS. Eu coloquei aqui uma lista para vocês, mas claro que eu não vou esmiuçar e não vou falar sobre cada um deles, né? O que acontece, por que nós temos tantos documentos fiscais? Tá? Uma das questões é essa, dos estados também terem essas divergências de informações exigidas dos contribuintes, então dentro dos documentos nós temos vários campos, e como o ICMS ele abrange mais tipos de operações, para cada tipo de operação envolvida, o ICMS, o fisco ele precisa de algum tipo de informação. E se nós fizéssemos um documento único, reunindo todas essas informações que são necessárias, esse documento teria muitos campos. Então, nós acabamos segregando, criando documentos com menos informações, prevendo para situações mais específicas. Então, aí nós temos desde a nota fiscal que começa até os documentos de prestação de serviço de transporte, por exemplo, nós temos aí dezenas de tipos de documentos relacionados à prestação de serviço de transportes. Eu não vou comentar, claro, por óbvio, cada um deles com vocês. Eu só coloquei a lista aqui para vocês terem uma ideia do volume de informações que nós temos. E aí, em relação à prestação de serviço de comunicação, só temos dois, que é a nota fiscal de serviço de comunicação e de telecomunicação também. Bom, o que eu ia comentar em relação aos documentos, tá? Se nós formos voltar no tempo, lá no passado, todo documento fiscal, antes de ser emitido, ele precisava de uma autorização de impressão. Então, o contribuinte tinha que vir para o fisco, buscar uma autorização para poder imprimir aquele documento.
ou, no caso, se não escrito, ele tinha ainda uma possibilidade de emitir uma nota avulsa, comprava um formulário na gráfica ali ou na papelaria mais próxima e vinha até o fisco com a comprovação do pagamento do imposto para carimbar. Então, existia um procedimento de autorização prévia para a emissão do documento fiscal ou um procedimento de validação de um documento fiscal avulso. Com a nota fiscal eletrônica, nós não temos mais, com os documentos fiscais eletrônicos, esse procedimento prévio. A nota fiscal eletrônica, que começou o projeto lá em 2005, nós tivemos, então, um início da migração para um sistema onde o contribuinte vai entregar um documento eletrônico para nós, para as administrações tributárias, assinado digitalmente, e a administração tributária vai autorizar esse documento, vai ter existência somente eletrônica. Aí vocês vão me dizer, tá, mas eu comprei uma mercadoria lá de uma grande rede de lojas e na correspondência, na caixa, eu recebi junto um papel. Aquilo ali é uma nota fiscal. Não, aquilo ali é um documento auxiliar da nota fiscal. A nota fiscal eletrônica, ela está lá no ambiente eletrônico, foi entregue pela empresa, e aquele documento ali é o que nós chamamos da DANF, documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, que é um outro documento em papel que serve, então, para acompanhar as mercadorias ou, eventualmente, a prestação do serviço de transporte, né? Nós temos documentos específicos também para acompanhar na prestação de serviço de transporte. Então, aquela regra que existia das autorizações de impressão de documento fiscal, a IDF, enfim, hoje ela é bem residual. Nós temos poucos documentos em papel ainda que exigem a IDF. Era algo que dava muita discussão, porque o fisco também resistia a entregar a IDF em casos de dívidas, enfim, isso acabou mudando atualmente com os documentos eletrônicos. Nós tínhamos ainda também os emissores de cupom fiscal, que vocês devem ter acompanhado, devem ter conhecido, antigamente nos supermercados, enfim, era muito comum, né? Nós tínhamos um sistema de automação comercial, para que o mercado não precisasse preencher um documento fiscal toda hora, tinha uma maquininha que emitia, então, esses documentos fiscais, e ela tinha acompanhado um sistema que era lacrado, com um lacre de controle, para que não houvesse adulteração da informação do registro que ficava ali na própria máquina. Mas hoje nós estamos migrando, praticamente todos os contribuintes hoje já estão emitindo nota fiscal de consumidor eletrônica. Uma curiosidade aqui para colocar para vocês, nós temos no Rio Grande do Sul a Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, que é um ambiente onde nós autorizamos a emissão de documentos fiscais e armazenamos também documentos fiscais de muitas unidades da federação. Então, de várias unidades aí que eu marquei em azul, todos os documentos fiscais eletrônicos atuais, que é o caso do Rio Grande do Sul, aqui, do Acre, Rondônia, Piauí, Espírito Santo, Rio de Janeiro, todos os documentos são armazenados aqui no Rio Grande do Sul. Outras unidades da federação, alguns documentos são armazenados aqui e de algumas delas apenas o manifesto do documento fiscal eletrônico que fica armazenado aqui no Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia do volume, né, das emissões de autorizações de nota fiscal no Rio Grande do Sul, esse dado está um pouco desatualizado, mas enfim, é do ano passado. Tivemos em agosto do ano passado 20 milhões de notas fiscais autorizadas, e no ambiente, em relação a outras unidades da federação, mais 53 milhões de notas fiscais autorizadas aqui no Rio Grande do Sul, que não são emitidas aqui por contribuintes gaúchos, no caso, são emitidas por contribuintes de fora. Então, 75 milhões de notas fiscais emitidas em agosto. Conhecimento de transporte, aí nós chegamos a 15 milhões, mais ou menos, em torno de os manifestos de documento fiscal eletrônico, mais 4 milhões, e aí o maior volume, então, de notas fiscais ao consumidor eletrônica, que chegou no mês de junho, então, do ano passado, a 747 milhões de notas fiscais ao consumidor eletrônico. Então, quase 1 bilhão de documentos emitidos e armazenados, que, como o Iágaro comentou de manhã, acabam consumindo também uma boa quantidade de recursos, né, que nós temos que armazenar. Então, vocês podem imaginar, vocês vão no supermercado, compram lá um pé de alface, né, vai sair no documento fiscal, essa informação fica armazenada aqui conosco.
Em relação aos livros, o Iagro também comentou com vocês de manhã, nós tivemos uma evolução, partimos daquela realidade no registro em papel, que era um registro, né, coloquei ali até uma imagem para vocês, que era feita naqueles livros antigos, enfim, depois evoluímos para um sistema eletrônico de processamento de dados, com emissão de livros também impressos, e agora nós estamos, então, no contexto do programa do SPED, que o Iagro já trouxe para vocês de manhã, que são documentos fiscais eletrônicos, não vou ser repetitivo aqui também, ele já comentou bastante com vocês. Eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, dentro da nossa legislação ainda nós temos a previsão de todos os documentos, os livros em papel. Então nós temos aí uma série de modelos de livros que estão previstos na legislação, mas nós já estamos migrando eles, boa parte deles, para o ambiente eletrônico. A maior parte deles já está dentro do sistema da EFD. Por fim, então, passamos aqueles passos. Nós tivemos lá a inscrição, o contribuinte emitiu os documentos, recebeu documentos de terceiros, fez a sua escrituração dentro da EFD. E aí, qual é o passo final, então, depois da produção dessa informação? E aí nós já tiramos da EFD hoje essa informação, é a entrega da GIA, Guia de Informação e Apuração do Imposto. Além das informações que estão na EFD, aqui no Rio Grande do Sul, que nós até temos aplicativos para já importar essa informação que vem da escrita fiscal digital, então o contribuinte informa dentro da sua escrituração e a partir dela o próprio aplicativo já gera uma prévia da GIA. Nós temos algumas informações adicionais que são usadas para definir a distribuição do imposto entre os municípios. Tá? Então, nós ainda usamos a GIA para essa outra finalidade, então para distribuir o valor adicionado do ICMS, como vocês sabem, 75% do valor do ICMS é arrecadado da parte que é distribuída para os municípios em relação ao valor adicionado, então são os critérios aí para identificar o valor adicionado de cada município. O contribuinte do regime geral entrega a GIA e o contribuinte do Simples, eu queria comentar com vocês só de manhã, o Iagro até trouxe essa informação, né? Ele entrega ao PGDAS lá para a Receita Federal, só que tem algumas obrigações dele também em relação ao Estado, porque tem algumas operações que ele pratica, especialmente substituição tributária e a diferença de alíquota interestadual, que ainda assim ele tem que recolher um pouco de ICMS para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, nesses casos, existe uma informação que já foi padronizada no âmbito nacional, que é a DSTDA. Então, o contribuinte do Simples ele vai entregar essa informação para o Estado, apurando o ICMS que está fora do Simples, né? O que está dentro do Simples, ele entrega lá para a Receita Federal e calcula dentro daquela declaração própria. Em relação aos regimes especiais, um breve comentário também, já expliquei para vocês, que o contribuinte pode solicitar para emitir documentos fiscais ou para escriturar os livros de uma forma que facilite a vida dele, né, a questão operacional. Ele vai ter que apresentar uma alternativa de controle para o fisco, vai dizer, o controle do fisco para esse caso aqui não está bom, mas eu tenho um controle alternativo, vai solicitar uma autorização que vai ser formalizada por um ato declaratório nosso aqui do Estado. E em relação aos terceiros, tá, tem uma série de terceiros que são obrigados a colaborar, enfim, com a administração tributária e são obrigados a entregar dados também para o Estado do Rio Grande do Sul. O Iagro também comentou antes, né, em relação à questão dos cartões de crédito, nós usamos muito essas informações de cartão de crédito para fazer batimentos, mesmo com os problemas que elas têm, elas ainda são de muita valia para nós, precisam ser aprimoradas, né? Então as operadoras de cartão entregam essas informações que são distribuídas para os estados, administradoras de shopping também são obrigadas a entregar algumas informações, né? E, claro, a questão bancária, que agora que o STF finalizou então o seu entendimento, admitindo então o acesso direto dos fiscos às informações bancárias. Nós aqui no Estado do Rio Grande do Sul também editamos uma legislação e já estamos então utilizando essa ferramenta, buscando também informações bancárias para subsidiar as nossas ações fiscais. Então, em geral, o panorama era isso das nossas obrigações. Queria agradecer a vocês, botei o meu contato aí, depois podemos também conversar mais sobre o assunto. Obrigado.